Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos nos colocar em pé, dar início ao nosso culto da vitória. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Você que está em sua casa, separe suas Bíblias, suas harpas, para juntos louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Feche seus olhos e oremos nessa noite. Senhor, nós estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer porque nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de chegar diante do Teu trono para louvar, bendizer, Senhor, Tua presença. Que nessa noite todos possamos ser alvo da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bênção. Que cada irmão que está, Senhor, acompanhando pela rede social, cada irmão que está aqui presencialmente, que o Senhor possa abençoar e que nessa noite sejamos alvos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Queremos apresentar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais. Nós clamamos agora, intercedendo pelo poder que há no nome de Jesus, que a cura chegue, Senhor. Aqueles que estão passando por problemas de depressão, aqueles que estão passando, Senhor, por situações difíceis, que estão, Senhor, sem seus empregos, que as portas possam ser abertas, que Teu nome possa ser glorificado através da vida dos Teus filhos, aqueles que estão tristes, Senhor, aqueles que estão abatidos espiritualmente, que o Senhor possa renovar suas forças, possa abençoar a cada um, trazendo, Senhor, a existência, as bênçãos e as promessas sobre Teus filhos. É o que nós pedimos, suplicamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos. Amém, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, igreja. Que bom nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Você que está na sua casa, aproveite essa oportunidade de adorar a Ele, de buscar a Ele. Às vezes nós corremos tanto, né? Nossa correria do dia a dia, mas essa é a oportunidade que você tem de louvar o nome do Senhor. Então pega a sua harpa aí, vamos adorar a Ele com o hino 394 da nossa harpa. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Amante em Cristo pensando, em oração vigiando, com nosso amor trabalhando.
ao Senhor, aleluia. 396 da nossa harpa. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso és teu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aplaude a Ele, adore a Ele nessa noite, amém? Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro
do apóstolo São Paulo aos irmãos em Roma, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquem-nos ao ministério. Ou os que ensinam, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Amém? É uma palavra maravilhosa, né? E esse texto nos faz entender que Deus tem um lugar para cada um, né? Cada um tem uma função no corpo de Cristo, né? Cada membro, cada pessoa, ela tem uma função específica, né? Talvez você possa até falar, mas eu não sei qual é a minha função, mas você tem uma função no corpo de Cristo, né? Uns é para intercessão, outros é para ensinamento, outros para pregação, outros para ser músico, outros para ser levitas, e assim, cada um tem que achar a sua vocação para louvar e bendizer ao Senhor com os dons naturais que você tem, né? E com certeza Deus vai te abençoar abundantemente. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Você que está em casa também, fechasse seus olhos. E nesse culto que é um culto da vitória, que você possa abrir teu coração. Eu não sei conforme você chegou aqui ou como você está na sua casa, talvez precisando de uma resposta da parte do Senhor. E desde o início do culto nós já sentimos o mover do Espírito Santo falando com a sua igreja. E eu tenho certeza que através dos louvores, através da palavra, o Senhor vai falar com você, vai te dar direcionamento, porque é para isso que nós estamos na presença dEle, para dar o nosso louvor, nossa adoração e também para ouvir a sua voz. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos diante do teu altar. Queremos, Senhor, te louvar pela tua palavra que foi lida nessa noite. Que nós possamos, Senhor, apresentar nosso culto racional diante do Senhor. Que nós possamos nessa noite tirar todas as preocupações que queiram nos atrapalhar de nos ligar diante do teu trono. E que nessa noite possamos dar liberdade ao Espírito Santo para se mover de forma sobrenatural sobre a tua igreja. Venha abençoar a cada pessoa aqui presente. Venha abençoar cada família aqui representada, venha abençoar os irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais, venha abençoar
todas, Senhor, os irmãos, todas as famílias aqui representadas, e que nessa noite possamos sentir a Tua glória, a Tua graça. Receba nosso louvor, nossa gratidão. Nós Te louvamos, Senhor, pela salvação de nossas almas, nós Te louvamos pelo perdão de nossos pecados. Senhor, nós temos tantos motivos para agradecer, e nós queremos Te louvar, Te exaltar, porque para isso que chegamos até aqui nessa noite, para louvar e bendizer Teu santo nome. É o que eu Te peço, suplico e agradeço no Teu nome, para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Qual é o motivo de você estar aqui nesta noite? Eu vim adorar ao Senhor. E é nesse pequeno tempo, que é tão pequeno, irmãos, diante de tantas coisas que nós fazemos, eu quero adorar ao Senhor com todo o meu coração. Esta manhã, eu recebi uma mensagem que dizia assim: de todas as manhãs, Deus todas as manhãs nos entrega o nosso maior milagre, a vida. Não é mesmo? Quando você deita, Ele está cuidando de você. Aí você acorda, começa a fazer um monte de coisa e às vezes esquece de agradecer. E Ele te deu a vida. E você está aqui nesta noite. Então, às vezes a gente se preocupamos com tantas coisas, e a presença do Senhor, ela é tão tremenda, que esta manhã eu acordei angustiada. E eu estava fazendo minhas coisas, assim, os afazeres da casa. E teve uma hora que eu não aguentei, porque era uma dor tão grande que vinha sobre meu peito. Eu chamei o pastor, chamei o Felipe e falei: vamos orar? Eu queria orar agora, falar com Deus, falar com o Pai, tudo aquilo que está me afligindo. E foi tão bom, irmãos, porque foi aquele momento que eu estive para falar com Ele, dizer a Ele aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Talvez você chegou aqui tão desesperado, não sabendo o que fazer diante de algumas circunstâncias, de alguns problemas. Mas eu quero te dizer que, assim como eu fiz nesta manhã, falar direto com Ele, é Ele que vai dar a solução dos meus problemas, é Ele que vai me responder. Ele não vai deixar de te responder, e nem vai deixar você aflito como você chegou aqui. Então, assim, aquilo que você veio buscar, você vai receber em nome de Jesus. Creia somente, porque Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E você, aquilo que você está sentindo neste momento, entrega a Ele. Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele nos entende, Ele compreende o qual tem sido o seu sentimento. Então, neste momento, eu quero te dizer: entrega tudo ao Senhor, coloca diante dEle, no altar dEle. Nós estamos aqui para adorar, eu vim aqui para adorar. Então, faça isso nesta noite. Não perca o tempo de ficar pensando que você tem que resolver amanhã, porque amanhã Deus pertence. Cuida daquilo que o Senhor está te dando a oportunidade de fazer a hora, de adorar a Ele, de exaltar a Ele. Então faça isso com excelência. Faça isso com excelência. Vamos adorar? Aleluia! Aplaude, adore a esse Deus. Tenho certeza que você vai sair aqui diferente. Oh, aleluia! Quero cantar milhões e milhões de vezes. Você sabe, com os meus amigos e irmãos. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra. De todo meu coração, de coração, da coração.
acontecem em minha vida. Por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra. De todo o meu coração, de coração, porque o Senhor mudou a minha vida. De coração, estou feliz só porque te encontrei. Aponte para você. Milagres acontecem. Creia. Declare sobre a sua vida nesta noite. Por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra. De todo o meu coração, de coração, porque o Senhor mudou a minha vida. De coração, estou feliz só porque te encontrei. Estou feliz só porque te encontrei. Estou feliz só porque te encontrei. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. O milagre só vai acontecer se você crer nesta noite. Ele pode todas as coisas. Ele pode entrar dentro da tua casa. Ele pode entrar dentro da tua vida. Ele pode entrar dentro das tuas finanças, da tua saúde. Aleluia. Mas é necessário que você creia que o Senhor pode todas as coisas. Oh, Espírito de Deus, porque Ele é grande. Ele é grande. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre o mar, sobre todas as coisas. Vamos adorar a Ele. Adore a Ele, que Ele cuida das outras coisas. Ele cuida de você. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra.
vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quero ver a igreja. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, aleluia! Aplaude a esse Deus maravilhoso. Você declarou que Ele é grande. Então não saia da mesma maneira que você entrou aqui, não, porque Ele tem controle sobre a tua vida. Ele tem controle sobre os seus negócios. Ele tem controle sobre a sua saúde. Ele tem controle sobre tudo. Então não saia daqui duvidando daquilo que Deus pode fazer, porque Ele é grande e Ele tem o domínio sobre tudo. Creia somente. Aleluia. Os irmãos podem tomar seus assentos. Nós vamos recolher nossos dízimos e oferta para a casa do Senhor. O apóstolo São Paulo, ele diz na carta aos Coríntios que aquele que semeia pouco, pouco também vai ceifar. Mas aquele que se semeia com fartura também vai colher. E nós aprendemos que no reino de Deus é sempre através de semente, né? Geralmente a gente pede muitas coisas para o Senhor, né? Quando vamos orar, me dá. Mas na verdade a Bíblia ensina que é melhor dar do que receber. Então você vai semear no reino de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós já vamos preparar para a palavra do Senhor. Chamar o presbítero Tiago para vir aqui para frente já. Na sequência a gente já passa para a palavra do Senhor. Existe alguma coisa melhor do que ser amigo de Deus? Não tem. Você pode ser amigo de tantas pessoas influentes. Essa semana morreu um comediante que era muito famoso, e a gente estava acompanhando as pessoas falando até em outros países dele. Conhecia muita gente, mas de nada adiantou as pessoas que ele conhecia. Mas nós sabemos que quem cuida da minha história, da sua história, é o Senhor. Ele faz toda a diferença. Talvez você possa ter entrado aqui precisando ouvir uma palavra para a sua vida. Você talvez está triste, preocupado, talvez inseguro, mas eu quero te falar que o Senhor, Ele pode tomar conta de você, da sua família, da sua história, te abençoar, porque é para isso que nós chegamos aqui, para louvar e bendizer seu nome. E quando nós cantamos esse louvor,
A Bíblia diz, olha, eu não mais vos chamareis de servos, mas vou chamar vocês de amigo. Então, se você é amigo de Deus, se você pode chamá-lo de amigo, cante conosco esse louvor. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar abundantemente. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder, a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Quem tem certeza que o Senhor vai falar com você nessa noite? Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está teu filho que vai fazer menção à tua palavra. Sabemos que o Senhor já tem colocado uma palavra, Senhor, nos seus lábios, uma palavra segundo o teu coração, que as nossas, Senhor, as nossas mentes possam estar voltadas para Ti, que nessa noite nossos ouvidos possam estar atentos à Tua palavra, que os nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É o que nós pedimos, suplicamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero cumprimentar também os nossos queridos irmãos que nos acompanham via o nosso canal. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Irmãos, quero ler um texto bem conhecido, Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 16. Não vou ser pesado aos irmãos. Palavra rápida para a nossa meditação nessa noite. Glória ao nome do Senhor. Livro do profeta Abacuque. Eu sei que ele é difícil de achar. A gente cita esse louvor dele quase todos os cultos, mas é difícil de achar ele aí, né? Domingo mesmo eu fui pregar num lugar, eu pensei que o pessoal não ia achar, mas conseguiram, acharam. Quase lá, quase lá. Obrigado. Todo mundo fala, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Aí quando você fala, abre lá em Abacuque. Glória a Deus. Irmãos, diz assim,
o texto sagrado. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Glória a Deus. Podemos assentarmos? O profeta Abacuque, irmãos, ele é um profeta que passou uma grande inquietude dentro do seu íntimo. Por que uma grande inquietude? Abacuque, a contemporaneidade do livro de Abacuque, da profecia de Abacuque para os nossos dias, ela é muito grande. Porque Abacuque, ele está perplexo com o Senhor, pelo menos por dois motivos. O primeiro, ele inicia o capítulo 1 orando ao Senhor e ele diz assim: Senhor, até quando? O silêncio de Deus a Abacuque deixou ele um pouco conturbado, um pouco perplexo, e Abacuque também não conseguia entender o porquê dele ver o juízo sendo pervertido, o justo sendo oprimido, e Deus não agir aos olhos do profeta. Isso causou uma inquietude a ele. Nos meios acadêmicos eles dizem que Abacuque é um daqueles que vai falar sobre o problema do mal. Deus sendo bom, sendo santo, sendo perfeito, sendo eterno, como ele suporta e ele vê tudo isso. E Abacuque, ele passa por isso, e o silêncio de Deus em responder a Abacuque traz a ele uma certa inquietude. Abacuque fica um pouco perturbado, perplexo. Ele olha, ele diz assim: Senhor, até quando? Até quando eu irei clamar? Senhor, até quando? Olha só, o justo está sendo oprimido pelo ímpio, as coisas estão se invertendo. Senhor, até quando? Até quando? E quando Deus resolve responder a Abacuque, ele responde a Abacuque de uma forma que ele não compreende. Quando ele para, ele olha assim: olha, eu vou fazer algo no meio de vocês e na história de vocês, que se alguém contar, ninguém iria acreditar. E ele se alarma novamente. Porque Abacuque está aqui, ele é contemporâneo de Jeremias, ele está dentro do Reino do Sul, e o Reino do Sul, Judá, não aprendeu com o Reino do Norte a lição, que era o quê? Não fugir dos caminhos do Senhor. A nação de Israel, o Reino do Norte, eles pecaram, eles fizeram tudo aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor, e Judá aqui, o Reino do Sul, estava entrando pelo mesmo caminho, fazendo a mesma coisa. Eles olharam aos irmãos dele indo de mal a pior, perecendo, e quando o rei Jeoaquim assume, as coisas pioram mais ainda. Todo aquele movimento, aquele louvor que tinha sido feito por outros reis piedosos, aquilo cai por terra, e Abacuque não aguenta, e ele diz: Senhor, até quando? Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Senhor, até quando eu vou orar e o Senhor não vai me escutar? Senhor, até quando? Até quando? E quando Deus responde a Abacuque, ele não compreende.
Ele para e ele olha assim, ele fala assim: Senhor, mas como? O Senhor sendo santo, o Senhor sendo Deus, o Senhor sendo justo, vai levantar uma nação que é mais ímpia ainda, mais impiedosa ainda, para punir o teu povo? E aí Deus se cala novamente na história, e Abacuque vai precisar tomar um posicionamento para ouvir de novo a voz de Deus. No capítulo 2, o verso 1, ele faz a sua queixa ao Senhor. E aí ele diz: olha, agora eu vou me colocar em vigia, na minha torre de vigilância. Eu vou parar para ouvir o que me dirá o Senhor, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, ele é um profeta que nos traz muito à memória aquilo que nós vivemos nos nossos dias. Por quê? Porque ele é uma pessoa que precisou ir desenvolvendo a sua fé. Alguns falam que ele foi do temor à fé, ele foi do medo à exultação, porque ele tinha questionamentos. Abacuque, ele não conseguiu racionalizar a fé e a razão, entender o que Deus estava fazendo. E ele começou a se queixar. Só que o livro dele nos ensina que aquele que está lá no vale, Deus é poderoso para pegar ele do vale, levar ele para o alto do monte e fazer ele andar altaneiramente, como também Deus é poderoso para pegar aquele que está lá no alto do monte e fazer descer até lá embaixo. Tanto que no capítulo 2 o Senhor vira para Abacuque e diz assim: olha, está passando tudo isso, aí está, mas o meu justo viverá pela fé. Abacuque para agora, porque Deus ele vai abrir e vai mostrar o futuro para ele. E quando Deus para mostrar o futuro para ele, é o capítulo de número 3 aqui, que eu queria meditar com os irmãos, bem rápido, bem simples. Quando chega aos ouvidos de Abacuque o que Deus vai fazer, isso causa uma perplexidade a ele. O verso de número 16 que nós ouvimos, quando Deus revela a glória dele para Abacuque, o que ele iria fazer, ele diz: olha, o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram, Senhor, ao ouvir a sua voz. Quando ele recebeu a manifestação da glória de Deus, ele não pôde se conter. A despeito disso, nós vemos muitos relatos na história da igreja, que quando Deus vinha, se revelava a alguém, as pessoas caíam, paravam, pranteavam, choravam, por causa da glória, da santidade, do poder de Deus. E com Abacuque não foi diferente. Abacuque não se regozijou, ele não se alegrou, ele parou e disse assim: Senhor, olha, o meu íntimo se comove, os meus lábios tremem, e Senhor, os meus joelhos vacilam, mas eu aprendi o que, Senhor? Que em silêncio eu devo esperar o dia da tua visitação. Só que para Abacuque passar esses processos, ele saiu da queixa à exultação, ao louvor. Mas ele foi lá, ele parou, ouviu o Senhor, contemplou a glória do Senhor, meditou na santidade do Senhor, na eternidade do Senhor. Nós não temos tempo para poder entrar aqui nesses detalhes, mas quando ele para, ele olha, ele medita, ele escuta, ele ouve a voz de Deus, aí ele muda internamente. A situação em Judá não iria mudar, mas o profeta internamente mudou. Porque ele sai das queixas, ele sai das lamentações, para agora para a confiança, para a exultação. E dentro do capítulo 3, que na realidade é um poema do saltério hebraico, que eles louvavam, eles cantavam isso daqui ao Senhor, ele, para começar esse louvor, ele vai começar através da palavra e da oração. O capítulo de número 3 e o verso 1, Abacuque, ele para e ele diz assim: Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado.
Por que ele se sentia alarmado? Porque o que Deus iria fazer era algo tão grande, era algo tão esplêndido, que ele para diante da revelação da palavra de Deus a ele. E o que ele vai fazer aqui agora? E é a primeira lição que ele nos ensina, que a oração e a palavra de Deus nos coloca no caminho da restauração. Ele para e ele diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Quando ele fala de ouvir a tua fama, ele está se recordando dos ensinos dos anciões a respeito da lei, a respeito da palavra, a respeito de quem é Deus, do que Deus pode fazer. E quando ele ouve a voz de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, isso faz com que ele vá orar agora ao Senhor, ele vai buscar ao Senhor, não mais com um coração cheio de perguntas e de questionamentos, mas agora de uma forma diferente. A oração e a palavra são os instrumentos que nos levam à vitória. E quando Deus descortina e mostra para ele o que ele iria fazer no futuro, ele fica alarmado. Ele fala assim: Senhor, eu tenho ouvido a tua fama. Eu me sinto, Senhor, alarmado. E por causa disso, Senhor, agora eu não venho mais para fazer queixas e nem questionamentos. Que isso tudo, irmãos, diga-se de passagem, que isso faz parte da fé. Questionar, perguntar. Porque aquele que faz questionamentos e pergunta, não é que ele é incrédulo, mas ele está atrás de respostas. Aquele que é incrédulo e irreverente, quando Deus revela o seu plano e a sua vontade, ele olha e fala assim: isso eu não quero para mim, ele dá as costas e vai embora. Mas aquele que é temente, aquele que é fiel, ele busca em Deus respostas. E tem coisas que Deus responde, mas tem coisas que Deus não responde. Por isso que o Evangelho de Lucas, todo mundo cita esse texto e diz: olha, o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. E esse depois de Abacuque chegou. Quando ele recebe essa manifestação da glória de Deus, que Deus abre, descortina o futuro para Abacuque, a primeira atitude dele é parar e orar. E ele chega diante do Senhor, irmãos, orando. De que forma? Se humilhando, adorando e reconhecendo que apesar da crise ter se instalado na nação, Deus continuava reinando, Deus continuava com todo o poder, com toda a autoridade, e Ele não havia mudado. Ele já chega diante do Senhor com um coração diferente. Mas seja a peregrinação da fé, assim como Abraão teve uma peregrinação da fé, porque ele não se tornou pai da fé de uma hora para outra, foi passando por estágios. Abacuque passou por esses estágios, ele questionou, e o Senhor só observou. E aí quando o Senhor responde para ele, no capítulo 2, pelo menos 5 ais, contra a nação que ele iria usar para punir eles, aí ele para e fica alarmado, ele fala: Senhor, eu tenho ouvido a tua fama. Isso agora me causou espanto. E todo momento de crise, irmãos, na nossa vida, quando nós pararmos para orarmos e meditarmos na palavra do Senhor, e ouvirmos a sua voz, e orarmos a Ele, Deus vai nos colocar no caminho da restauração. Em todo tempo de crise, é a oportunidade exata e certa de quê? De Deus revelar o seu poder, a sua glória, e mostrar para nós que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. É esse o louvor que
o ministério de louvor aqui canta, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e no momento de crise, irmãos, Abacuque nos ensina o que? Olha, eu não estava entendendo a situação, eu não conseguia compreender as coisas, mas quando eu parei, ouvi a voz do Senhor, a palavra dEle, eu fui para a oração e eu entendi, está em crise aqui embaixo, mas os céus não está, está em crise aqui embaixo, mas os céus continua tudo certo, tudo funcionando, tudo ok, as coisas aqui embaixo estão saindo do controle, mas os céus não perdeu o controle, hein, meu irmão? Os céus não perdeu o controle da tua casa, os céus não perdeu o controle da tua vida, os céus não perdeu o controle da tua existência. Pode estar tudo descontrolado aqui embaixo, pode estar tudo fora do lugar aqui embaixo, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer, os céus estão no controle, não tem nada fora do controle, Ele está reinando sobranceiramente. O Senhor está sentado altaneiramente. E é nesses momentos de crise, irmãos, que nós devemos nos voltar ao Senhor, em oração e pela palavra. Eu oro e Deus responde, eu oro e Deus responde, eu oro e Deus responde. Tem um pastor que eu admiro demais do ministério dele, que ele diz assim, olha, você fala que Deus não está falando com você, então faz o seguinte, fecha a porta do teu quarto, começa a ler a Bíblia em voz alta, que Ele vai começar a falar com você. Sabe o que é? Às vezes nós queremos que Deus levante A, levante B, levante C, mas Ele fala com a gente de manhã, à tarde, nas circunstâncias, no meio do caos, e nós não nos percebemos disso. Ontem pela manhã eu entrei na minha área de trabalho, eu trabalho numa área isolada, sozinho, e antes de começar a fazer o meu expediente, a gente tem todo um ritual para passar para a área, porque é uma área controlada, todas essas questões, e eu tenho o costume de ter um computador lá sozinho, e eu senti a mesma coisa que você sentiu, pastora, só que ontem e hoje, os 2 dias. E aí eu olhei para a hora, orei para cá, eu falei, quer saber? Vou separar um momento para o Senhor, é agora, é já. Aquele momento que ninguém está vendo, mas o Senhor para ministrar o nosso coração e falar com a gente, nós e Deus, Deus e nós. E é nos momentos de crise, irmãos, que nós ficamos desse jeito. Às vezes nós vamos num lugar, a gente vai em outro, a gente conhece profeta aqui, conhece irmão ali, conhece fulano aqui, e aí a gente fica, a gente olha, passa, fala, oi, tudo bem, espera Deus fazer alguma coisa, aí Deus não faz nada, aí no momento desse Deus para, vem e fala assim, olha, eu estou falando com você, eu estou me revelando a você. Você pode estar em crise, o mundo pode estar em crise, as coisas podem ter saído do lugar, mas eu quero te dizer algo, eu não estou em crise, eu continuo reinando, eu tenho controle, eu tenho poder, eu ainda faço, eu ainda chamo a existência aquilo que não existe, eu ainda dou vida àquilo que nem existe, eu coloco no lugar aquilo que está torto, eu aplano o caminho, eu arrumo lugares, eu chamo as estrelas pelo nome, eu conheço o firmamento, eu digo para o mar, vai até aí, volta, eu digo para as ondas, aquieta-te, eu continuo sendo Deus poderoso, santo, e nós precisamos entender e ouvir quando Ele fala conosco assim. Sai ali fora, na hora que os irmãos vão embora, olha para o céu, essa vastidão de estrelas, a Bíblia diz que Ele conhece todas, e Ele chama cada uma delas pelo nome. A astrologia, as pessoas que estudam isso daí, conhecem os nomes de algumas, que eles colocaram. Mas o nome verdadeiro, quem sabe, é Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Se Ele chama pelo nome uma estrela, quem é você perto de uma estrela? Você tem muito mais valor para Ele. Você tem muito mais peso para Ele. Eu não tenho não, porque Ele não me vê. Porque Ele mandou o Filho dEle para morrer na cruz do Calvário por você.
Ele mandou o Filho dele na cruz do Calvário para pagar um escrito de dívida que você e eu, que nós não poderíamos cumprir. Ele foi, Ele cumpriu no nosso lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: olha, nós não somos mais do Senhor, nós somos comprados com um preço, e nós pertencemos nele. De Deus são todas as coisas, e por Ele nós vivemos. Só que quando ele vai falar de Jesus, no capítulo, se não me falha a memória, capítulo 7, capítulo 8 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim: só que com o Senhor, por meio de Jesus Cristo, nós vivemos, por meio de Jesus Cristo, nós existimos. Pode estar em crise a tua casa, a tua situação econômica, financeira, ministerial, não sei o que você está em crise, mas os céus não estão em crise. Abacuque precisou fazer essa viagem, do medo, dos questionamentos para a fé. E quando Deus visitou ele de uma forma gloriosa, ele, quando tem essa visão da glória de Deus, ele se treme, ele para, ele olha, ele entende, ele fala assim: Senhor, eu vou aguardar em silêncio. Não está escrito, mas quero parafrasear. Às vezes somos nós que estamos diante do Senhor: Senhor, eu estou em silêncio. Está doendo, está difícil, não estou conseguindo entender, não estou conseguindo compreender. Aí o Senhor vem aqui nessa noite para falar conosco, e ainda até deixar registrado, para depois você ir lá na internet, olhar de novo e se lembrar de novo desse dia, dessa hora. E Ele vem para te dizer: ei, eu continuo sendo bom, eu continuo sendo Deus, eu continuo no controle. Eu disse para você algo, eu já liberei algo profético sobre a tua vida, e a minha palavra não volta vazia. O que eu disse a respeito da tua casa eu vou fazer, o que eu disse a respeito do teu casamento eu vou fazer, o que eu disse a respeito do teu ministério eu vou fazer, da tua vida emocional, sentimental, financeira. O que eu já lancei, o que eu liberei está liberado, não volta para trás. E dentro do meu tempo, dentro da minha hora, eu trago a existência. O problema é esperar, porque isso angustia a nossa alma. Esses dias eu recebi um telefonema de um pastor. Ele disse assim: eu não sou a primeira pessoa nem a última, o Senhor manda te dizer assim, 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 assim. E aí eu desliguei o telefone, eu parei e olhei assim, aí eu olhei, eu falei assim, aí eu já não estou entendendo mais nada assim. Mas se o Senhor está dizendo, eu preciso crer. Por essa semana eu passei uma situação muito angustiante, e desci para a oração sozinho. E sabe aquela oração que não sai nada? É só você e Deus. E o choro, e a dor, e o choro, e a dor, e o choro, e a dor. E aí eu fui dormir. Quando foi por volta, ia dar umas 5 horas da manhã, eu recebi uma mensagem no celular, exatamente para aquilo que eu tinha buscado o Senhor, em oração, em choro e em lágrima. E o Senhor me fez lembrar: eu não cuidei de você quando você estava desempregado, eu não cuidei de você quando não tinha nada, eu não cuidei de você quando eu fechei a porta. Por que está abatida a tua alma agora? Mas nós somos homens, Flavinho, e nós tememos, nós nos preocupamos, nós nos afligimos, nós nos angustiamos. Nós fazemos como Abacuque: Senhor, o Senhor já liberou tanta coisa sobre a minha vida, Senhor, o Senhor já liberou tanta coisa, o Senhor já liberou tanta coisa, Senhor, mas cadê? Aí Ele vem para nós e diz assim: eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu vou trazer existência no meu tempo. Conciliar o tempo do Senhor, trazer à existência as suas promessas na nossa vida, é o mais difícil. Mas é através do tempo que Ele trabalha em nós. É através do tempo que Ele nos molda. E Abacuque estava tão angustiado com tantas coisas, quando ele ouve a palavra do Senhor,
ele se para orar, ele diz assim: Senhor, agora eu entendo o que o Senhor vai fazer. A segunda lição que Abacuque nos ensina, ainda antes de chegar no texto que todo mundo cita. Por que eu quero falar isso antes para chegar lá no texto? Porque quando ele citou o verso 17 até o verso 18, 19, que todo mundo canta, todo mundo fala, ele passou por um processo. E ninguém fala desse processo. Todo mundo só chega e fala: olha, ainda. Tá, mas para ele chegar no ainda, ele precisou passar ainda por algo. E a segunda coisa que ele nos ensina aqui no texto, no capítulo 3, os versos 3 a 15, ele vai agora orar ao Senhor, exultar, ele está louvando, ele está cantando agora ao Senhor. Dá para entender isso, irmãos? Estava questionando, não estava entendendo, não estava observando como que Deus iria fazer, agora ele está cantando, ele está louvando. Mas peraí, era aquela pessoa que estava questionando, é aquele mesmo Abacuque, é aquele mesmo homem. Depois que ele para, ele ora, depois que ele ora, ele busca ao Senhor, agora ele está cantando. Ele vai cantar como? O verso de número 3 até o verso de número 15, ele está cantando nessa oração dele, se lembrando dos feitos que o Senhor fez para o povo. Quando ele cita aí no texto Monte Temã, Monte Parã, são montes do Sinai, onde Deus revelou a glória dele quando tirou o povo do Egito. E dentro ainda dessa trecho todo, que nós não temos tempo e não é o nosso propósito em parar para fazer isso, ele vai mostrar várias teofanias de Deus. Quando ele cita aqui no texto, ele diz assim: olha, a peste foi adiante do Senhor, quando o Senhor se levantou. Ele está falando de quando Deus tirou o povo do Egito com as pragas. E o que ele nos ensina aqui? É que quando nós paramos para orar, e quando nós nos lembramos dos feitos gloriosos do Senhor no passado, isso nos ajuda a enfrentar a crise e a dificuldade do presente com esperança. Quero me trazer à memória aquilo que me traz esperança. Como fazer isso? A palavra. Senhor, eu quero que o Senhor faça exatamente como o Senhor fez com a viúva lá. Eu vou pegar o azeite em casa, eu vou virar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou desconstruir algo na tua mente. Não necessariamente Deus vai agir desta mesma forma. Por que está escrito? Para mostrar que Ele pode fazer, que Ele é poderoso. Não significa que Ele tem que repetir os mesmos milagres hoje em dia, do mesmo jeito, da mesma forma, não. Mas por que então que eu falo, se Ele curou a mulher do fluxo de sangue, Ele pode curar? É por isso, porque Ele deixou escrito para a gente lembrar: olha, o que eu fiz lá no passado, eu posso fazer no teu presente. O que eu fiz lá atrás, eu posso fazer na tua história agora. O que eu fiz lá com o meu povo, eu abri o mar, eu parei um rio no dia da sua cheia, eu ainda posso fazer na tua vida e na tua existência. Quando nós paramos para orar e para ler e meditar e olhamos para os feitos do Senhor lá no passado, isso nos traz esperança. Você não acha que eu já parei para imaginar como que era? Porque Paulo não dava os lenços nem as roupas, as pessoas pegavam. E aquilo que eles levavam curava. Eu ficava pensando, já parei assim já, Flavinho. Já fiquei olhando e falei: já pensou, Senhor? Pega lá, não a máscara, né? Mas leve, o negócio cura. Se está escrito é porque tem algum propósito. Não é uma doutrina, tá? Calma. Mas se Deus escreveu é porque tem algo que Ele quer nos ensinar. Ah, Senhor, mas olha lá. Ah, Senhor, mas isso. Quem dera o Senhor fizesse isso na minha vida. Ele pode. Só que às vezes a gente fica tão questionador, a gente questiona tanto, que a gente se esquece que Ele continua sendo o mesmo. Apocalipse diz o quê? Eu sou o alfa e o ômega. Quando ele fala de alfa e ômega, ele fala de início e fim. E ele ainda continua usando João para dizer assim: eu sou o mesmo. Eu não mudo. Deixa eu te dizer algo nessa noite.
o que ele fez lá no passado. Abacuque parou para se lembrar: Senhor, olha só o que o Senhor fez no passado. Olha só os teus feitos gloriosos, olha só o teu poder, olha só a tua glória. Senhor, como o Senhor é poderoso. Abacuque buscou lá no passado raízes para afirmar sua confiança no presente. E para dizer assim: Senhor, eu creio que o Senhor ainda é o mesmo, e o Senhor ainda pode fazer. E Abacuque, ele foi tão além, que quando ele entendeu a obra do Senhor, ele orou pelo avivamento. Ele já para e diz assim: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Por quê? A nação iria entrar em cativeiro. E o avivamento verdadeiro é quando o Senhor se vira da ira para a misericórdia. Então ele para e fala assim: Senhor, olha, nós vamos passar pelo cativeiro, nós vamos passar pela dificuldade, mas Senhor, aviva a tua obra nas próximas gerações que vão nascer, vão crescer lá no cativeiro. Senhor, não deixa morrer a esperança, continua sendo misericordioso com eles, continua sendo bondoso com eles. Ele para, ele ora, ele diz assim: Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. E aí, quando ele vai de todo esse percorrer do caminho dele da fé, que ele para agora, ele vai exultar ao Senhor, e ele vai testemunhar, que é o texto que todo mundo conhece, que todo mundo cita. Ele agora conseguiu juntar razão e fé juntos, e entender que Deus é poderoso. E aí, quando ele entende a obra de Deus na vida dele, aí ele para, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos, Senhor, não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Veja que é um processo. Ele precisou entender, ele parou para contemplar Deus, ele parou para entender que na crise Deus continua fazendo milagre. Aí quando ele parou para ouvir a palavra de Deus, ele buscou força, a fé dele foi crescendo, foi tomando fôlego, foi aumentando. Aí agora ele para e ele diz assim: olha, Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas desapareçam do aprisco, não tenhamos mais gado no curral, mesmo assim eu me alegro. Outras versões dizem: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está falando aqui? Senhor, a crise financeira vai chegar. Porque quando os caldeus entrarem, eles vão levar tudo que a gente produz. Tudo isso daqui que ele está falando, irmãos: figueira, oliveira, ovelhas, gado, era a parte econômica dos israelitas. Era a economia dos israelitas. E os irmãos veem nos filmes que todas as vezes que uma nação vai tomar outra de assalto e vai destruí-la, o que eles fazem? Eles levam tudo que eles têm. Só que Abacuque tinha entendido, falar igual os pregadores, né, os profetas, ele tinha entendido o mistério. Vamos entrar em crise, mas eu vou continuar me alegrando no Senhor. Aí ele para, irmãos, e ele exulta no Senhor, e ele glorifica o Senhor neste canto, que é um canto tão conhecido, tão famoso por todos nós. Ele diz assim: Senhor, vai faltar, eles vão entrar, eles vão destruir, eles vão levar embora, Senhor, mas mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei em Ti. Aí quando ele diz: o Senhor faz os meus pés como da corça. A corça, irmãos, no meio do mato, à noite ela corre com uma velocidade estrondosa.
Abacuque está dizendo assim: Senhor, nem a crise, nem a escuridão, nem a dificuldade vai me parar. Por quê? Porque agora eu entendi que eu dependo do Senhor, que o Senhor é maior do que as tuas provisões, que aquilo que eu preciso está em Ti, aquilo que eu necessito está em Ti. Quando eu ponho a minha fé, a minha esperança no Senhor, eu posso descansar. Por quê? Porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Ele passou por essa transformação interna dentro dele mesmo. E aí ele para, ele diz assim: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que esteja o caos instalado, eu me alegrarei no Senhor. Um louvor da nossa harpa cristã, ele diz assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Ainda que a tua figueira não esteja florescendo, ainda que os animais do teu curral já tenham sido levados, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: se alegre em mim. Quando você descobrir o que é exultação no provedor, você vai entender que vai passar isso tudo e Ele vai te restituir muitas vezes mais do que aquilo já que se passou e que você perdeu. Exulte no Senhor, se alegre no Senhor, passe por essa transformação interna. Eles foram para o cativeiro, irmãos, está na Bíblia e é história. Só que Abacuque foi para o cativeiro diferente. Ele diz assim: Senhor, não vai passar tudo isso daí, mas agora eu vou alegre. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é o meu provedor, e a minha esperança está em Ti. Em quem você tem esperado? Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado as suas esperanças? Irmãos, eu já disse aqui uma vez e falo de novo: eu já recebi promessa de tudo que é tipo, de tudo que é gosto, de tudo que é coisa. Se esperasse pelo homem, eu já estava perdido. Mas o Senhor nos ensina a depender dEle. E Ele nos ensina a entendermos que Ele é maior do que a provisão. Ele é maior do que a bênção. Ele é maior do que aquilo que você precisa. O que eu e você precisamos nessa noite? Ir do medo à exultação. O que é o medo? Não vai dar, as coisas vão acontecer ao contrário. Não, saia do medo e vá para a exultação. Ainda que as coisas ao teu redor não estejam aos teus olhos andando, fluindo, Deus está trabalhando. Você só não está percebendo. Ultimamente eu ando recebendo muita mensagem, e eu fecho com isso daqui. E o irmão, ele me passou uma mensagem esses dias, diz assim: o Senhor manda te dizer assim, assim, assim. Quando ele terminou aquela mensagem, eu fiquei. Falei assim: Senhor. Mas irmão, sabe quando é instantâneo? Que você sente que está na prensa, e a prensa estava um pouco apertada, e aí ela dá aquela torcida. Eita Jesus, vamos lá nós de novo. Ele tem um propósito, irmãos, nisso. E quanto mais eu murmurar, quanto mais eu reclamar, pior fica. E quanto mais eu entender que é tudo dele, que é para Ele, que é para a glória e o louvor dele, quando tudo passar, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Jó, até hoje, ele não entendeu porque que ele passou tudo aquilo. Mas o diabo quis provar para Deus que Jó servia a ele só porque ele tinha poderio econômico e financeiro, que Deus abençoava ele. Mas Deus conhecia o coração de Jó. E Deus mostrou para o diabo que, ele me serve não por aquilo que eu dou, mas por aquilo que eu sou na vida dele. Quando nós entendermos quem Deus é na nossa vida, na nossa existência, nós triunfaremos.
Você pode chegar num lugar, está todo mundo cabisbaixo, todo mundo, mas você vai dar certo. Vai acontecer. Mas você está, vai acontecer. Pode estar todo mundo dizendo para você que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não vai. Não, vai acontecer, vai dar certo. Hoje eu estou o homem dos testemunhos. Quando eu casei, irmãos, ninguém queria que eu casasse. Meu pai, a primeira coisa que ele falou para mim, disse assim: você é muito novo para fazer isso. E aí eu olhei para ele e eu falei assim: tá bom, amém. E aí o outro daqui falou: não. São 15 anos, Flávio, que nós estamos juntos para a glória do Senhor. Não pare para dar atenção à voz dos críticos, mas escute aquilo que o Senhor já disse ao teu respeito, da tua vida, da tua existência. E siga. Se você entendeu aquilo que o Senhor tem para você, se você entendeu o seu propósito, irmão, não para não. Vai embora. Vai fazendo. Às vezes as pessoas olham agora nesse tempo de crise, aí vê alguém comprando, fazendo, mexendo. Esse cara está louco, no meio da crise ele está fazendo tudo isso. Calma. Porque quando a coisa mudar, aí ele vai estar em cima, aí vai ficar todo mundo. Como você fez isso? No tempo da crise eu estava plantando. No tempo da crise eu estava buscando. No tempo da crise eu estava trazendo à existência o meu milagre. E hoje eu estou vivendo o meu milagre para a glória de Deus. Saia do medo. Deus não te chamou para ser medroso. Deus te chamou para exultação e para viver a glória do nome dEle. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar em pé. Que palavra maravilhosa, né? Como é bom nós chegarmos na casa do Senhor e receber o bálsamo da sua palavra. Apenas antes de fazer a oração, avisar os irmãos que meia-noite nós estaremos orando ali no Instagram da igreja, campanha de oração. Os irmãos que têm acompanhado, nos ajude ali em oração. Hoje eu peço oração pelo irmão César, né, que é sobrinho do irmão Daniel. Oração também pelo Adriano, que é o irmão do irmão Leandro, que está internado. Ele já saiu da UTI, mas carece das nossas orações. E tantas pessoas que têm pedido oração, né, que estão passando por situações difíceis, mas eu creio no milagre, né? Hoje à noite é o culto da vitória e eu estou levando a minha vitória, né? Quando o Senhor vai dando aqui, eu vou pegando, né? E espero que você pegue a sua vitória também, leve em nome de Jesus para a tua casa, para a tua família, porque quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele nos abençoa, né? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra, ela é fiel e verdadeira, Senhor, e nós cremos que o Senhor está conosco nesses momentos tão difíceis. Sabemos, Senhor, que o que vai fazer diferença para o nosso dia não é o nosso dinheiro, não é os bens, não é os amigos, não é o nosso bom relacionamento, não. O que vai fazer a diferença na nossa vida é a tua presença diante das nossas vidas. Nos abençoa, nos guarda, nos proteja, nos fortifica, Senhor. A cada família aqui presente, eu ministro a bênção do Senhor sobre você, sobre a sua família, cada irmão, cada família representada que está nos seus lares, eu ministro a bênção do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, eu ministro a cura. Aqueles que estão internados, eu ministro a cura. Aqueles que estão depressivos, eu ministro, Senhor, a cura da alma. Aqueles que estão, Senhor, tristes, abatidos, aqueles que estão desanimados, que o Senhor renove as forças da graça para caminhar. Fica conosco, Senhor, toma conta da tua igreja, nos fortalece para caminhar. É o que nós pedimos, suplicamos,
e agradecemos no nome de Jesus para a tua glória. Amém. Levante a sua mão, querido irmão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus que aguarda a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Todos confirmem. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.